Bom, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a produção da Mídia Livre. Estamos aqui, eu e o comandante Antônio Biapino, eu, Rafael Tomiyama, nesse dia de hoje, fazendo essa transmissão para vocês, trazendo mais uma vez os assuntos do momento, a discussão da conjuntura, da conhecimento, da política, e também dica de leitura, enfim. Hoje o nosso programa está bem bacana. Nós estamos aqui nessa produção da Mídia Livre. É importante que você compartilhe as nossas transmissões e também se inscreva no canal, para você ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo nessa construção da mídia alternativa, a voz dos povos, dos oprimidos, que se contrapõe aí ao trabalho da mídia empresarial, no sentido de, muitas vezes, fazer uma manipulação, né? E a gente está aqui justamente para conversar sobre isso e para desmistificar algumas informações que são, na verdade, a concepção dominante, a concepção da classe dominante. Então, como eu já disse, estou aqui com Antônio Biapino, eu sou Rafael Tomiyama, e nós vamos fazer aqui esse programa, conversar um pouco aqui na Casa Vermelha, né, do espaço do mandato do vereador Guilherme em Fortaleza, mandato do PT, do Partido dos Trabalhadores, e que nós temos aí muito orgulho de ter como um companheiro nosso de construção dessas lutas e dessa concepção alternativa da mídia. Então, hoje o nosso tema vai ser principalmente compreender um pouco o que está por trás dessa crise econômica que nós estamos vivendo no nosso país e também no mundo inteiro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso e eu espero que você possa nos acompanhar nessa nossa transmissão. Então, Biapino, como é que você vê essa situação econômica que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo inteiro? Em primeiro lugar, eu queria aqui ressaltar a importância do Mídia Livre, um trabalho muito intenso, muito firme que está fazendo para, naturalmente, fazer uso da rede social e com essa possibilidade fazer um contraponto à imprensa capitalista. As empresas de comunicação que formam a imprensa capitalista do nosso país e também fora do nosso país. Agradecer aqui a Casa Vermelha. A Casa Vermelha tem esse panfleto muito legal, e que traz algumas coisas em relação à cultura do nosso estado, Teatro José de Alencar, trabalho artesanal. Guilherme traz aqui alguns artigos e cede esse espaço para a gente, e especialmente a você internauta que milita nas redes sociais, que gosta de ler, que gosta de buscar conhecimento através das redes sociais. Peço a vocês para continuarem compartilhando, curtindo, e também se inscrevam no YouTube, porque as lives nossas estão no YouTube e vocês poderão se inscrever e compartilhando, fazendo a interação com nós outros. Em relação ao meu caro companheiro e amigo Rafael Tomiyama, ao tema que você abordou, no sentido de nós entendermos a crise econômica do sistema capitalista, eu acho que foi muito importante essa sua ideia de nós fazermos isso hoje, pelo seguinte: eu tenho escutado muito as pessoas falarem de que o Brasil quebrou por causa do PT, da Dilma e do Lula. Qual é o argumento dessas pessoas? O argumento é o seguinte: gastaram muito dinheiro. Eu vou lembrar para vocês, todos e todas, uma coisa que nos ensinou Karl Marx, alemão, acho que nasceu em 1818. Depois você pode confirmar, porque pode ser que... 1818, faz 200 anos. Então, pronto, a memória está melhor do que antes.
Rafael confirmou, está certo. 1818. Um economista que desenvolveu um ponto de vista, uma tese da questão da economia, e ele nos ensina uma coisa, que eu vou dizer aqui para vocês também. Ele disse: se a aparência fosse igual à essência, não precisava de ciência. É muito fácil qualquer cidadão ou cidadã dizer: a crise começou com a Dilma, portanto a culpa é da Dilma e é do PT, que gastaram muito dinheiro. Lembrem-se que se a aparência fosse igual à essência, não precisava de ciência. Nós vamos entrar em ciência agora. Quando vocês dizem que o PT gastou muito, pode garantir que é verdade. Pode dizer, pode escrever, é verdade, gastou muito mesmo. Pode dizer à vontade, principalmente vocês são do contra. Digam a verdade, vocês estão fazendo um elogio. Sabe por quê? Porque vocês mesmos, e eu também, e muita gente também disse a vida toda: caramba, como o salário mínimo é tão baixo, é um salário de miséria, não dá para nada. Caramba, como ninguém valoriza o professor não ganha nada. No governo Fernando Henrique Cardoso ganhava meio salário mínimo, professor do interior. Caramba, todo mundo morando na favela, não tem saúde, não tem educação, que coisa, morre na porta do hospital. O que o Lula e a Dilma fez? Um grande programa de construção de casa própria. Necessário, porque Fortaleza tem aproximadamente 700 favelas, São Paulo 3.000, Rio de Janeiro mais de 3.000 favelas. As pessoas que ganham esse salário mínimo de miséria moram na favela, porque não pode morar na zona privilegiada. Salário piso dos professores foi Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, que assinou. Em vez de meio salário, um salário, agora é um salário significativo, e os professores ainda reclamam. Os médicos se formam na capital e querem trabalhar na capital, não querem ir para o interior, porque aqui na capital eles podem trabalhar em 3, 4, 5 hospitais, e no interior ele vai trabalhar onde? Vai trabalhar só no programa do governo, que ganha muito menos, porque ele só trabalha num programa, ele não trabalha em vários, porque nem hospital tem no interior. A presidenta Dilma fez o programa Mais Médico para médicos brasileiros. Eles não quiseram ir para o interior, ela trouxe médico de fora, e foram 14.000 médicos. E saibam que esses médicos vieram para cá, e o programa foi originado a partir de uma solicitação dos prefeitos brasileiros que reivindicaram isso, a presidenta Dilma. Aí veio o ProUni, o FIES, o PT fez 18 universidades. Ou vocês não queriam universidade, queria que as pessoas continuassem ignorantes. 400 e poucas escolas técnicas, as UPAs, que são ótimas no sentido de fazer aquele atendimento básico inicial. Então isso gastou muito dinheiro mesmo com isso. Mas se vocês não quiserem, digam, porque aí os próximos governos vai reduzir o valor do salário mínimo, vai reduzir o recurso para a saúde, o recurso para a educação, aí vai gastar menos. O problema é outro, é a crise do capitalismo em nível mundial. Eu acho que é importante essa compreensão, primeiro, do momento econômico que nós estamos vivendo, e de como ele é um reflexo do que passa na economia em nível mundial, né? Quer dizer, não é nenhuma novidade a crise econômica no sistema capitalista. Pelo contrário, os estudos mostram que ela é uma crise cíclica, que ao longo dos anos, né, sempre foram acontecendo crises mais ou menos graves, né? Muita gente se reporta à crise de 1929, mas na verdade houve aí dezenas de crises econômicas, né,
como, por exemplo, aconteceu inclusive na época do FHC, que quebrou o país, né, várias vezes, 3 vezes, inclusive com um desmonte do patrimônio estatal brasileiro imenso, né? Assim, uma perda de riqueza e de soberania, que foi o programa de privatização encetado pelo PSDB, que agora o governo golpista de Temer retoma com toda a força, no sentido da entrega desse patrimônio no plano da burguesia para a burguesia do capital internacional. Mas por que isso acontece? Né? Por que esse momento ele se verifica não só no Brasil, mas outros países da América Latina estão passando exatamente por isso? Quer dizer, você tem, de fato, uma situação em que a queda dos chamados commodities, né, os valores, os preços daqueles produtos manufaturados que são produzidos nos países, né? Você tem uma queda do mercado internacional, principalmente de commodities. E você tem aí uma série de alterações no mercado decorrentes da superprodução, né? Ou seja, da impossibilidade do consumo, né? A crise na Grécia, na Europa. Quer dizer, você tem aí um sistema econômico, né, que ele é fundamentalmente hoje hegemonizado pelo capital financeiro. E esse capital, ele, vamos dizer assim, o grande papel que a burguesia nacional, né, que a burguesia no Brasil, ela desempenhou ao longo do tempo, foi um papel subalterno, né, sempre foi um papel na lógica do mercado capitalista, mas de uma forma submetida à economia, especialmente à economia dos Estados Unidos, né? Então, essa burguesia e o capital financeiro, né, aliada ao capital financeiro, ela não tem nenhum compromisso, ela não tem nenhuma preocupação com a geração de renda e com o desenvolvimento econômico do país. Porque esse capital financeiro ele não precisa disso para poder auferir seus altos lucros. Muito pelo contrário. Né? A grande riqueza que vem da usura, que vem da exploração dos juros dentro do mercado, não necessariamente tem um compromisso com a produção, com a satisfação das grandes necessidades da população. Por isso que é meio ilusório, né, quando alguns economistas, alguns, enfim, dirigentes, lideranças, né, apontam a situação do país, a crise, os problemas, como sendo uma demonstração de que o governo Temer fracassa. Na verdade, do ponto de vista da lógica do capital, eles vão muito bem, obrigado. A concentração de renda ela vai se aprofundando cada vez mais. Quer dizer, você tem o fim da previdência social, ao mesmo tempo você tem a valorização dos planos de saúde, né? Que aí tem ganhos astronômicos. Você tem a quebra da educação pública, o fim a redução dos valores, dos recursos, né? E de uma forma geral o desestímulo à pesquisa, e você tem ao mesmo tempo a supervalorização do ensino privado, né? Você tem a quebra do serviço público, né? A destruição do serviço público, e ao mesmo tempo você tem exatamente o crescimento da terceirização, né? Do trabalho precário, do trabalho precarizado, né? O próprio regramento trabalhista, né? A CLT, a consolidação da lei dos trabalhos, ela vai sendo rasgada, os direitos dos trabalhadores vão sendo colocados de lado. Então, quer dizer, é todo um cenário que interessa fundamentalmente aos lucros do capital, né? Aos capitalistas. Então, eles não estão preocupados, né, com o golpe, com toda a situação que nós, do povo, estamos vivenciando, da dificuldade da crise econômica, né? E querem, apesar de estarem encetando todas essas medidas, que não foram em nenhum momento levadas adiante nem pelos governos Lula e Dilma, são medidas recentes, estabelecidas pelo governo do Temer, com seu staff político, né? Então, essas medidas elas estão sendo tomadas agora, e elas não são medidas para amenizar
os efeitos da crise econômica. Pelo contrário, eles aprofundam essa crise e a tendência é de aprofundamento cada vez maior, né? É um governo de crise e, portanto, é um governo que tem baixa representação social e baixa popularidade. Por isso mesmo, né, o governo Temer tem dificuldade para aprovar a reforma da Previdência, porque os próprios políticos em Brasília, né, as casas parlamentares, estão percebendo a dificuldade para levar adiante essas reformas, né, na medida em que elas também têm consequências políticas. Bom, acho que o Rafael explicou muito bem um pouco o que se pretendia dizer em relação à crise. Deu para entender que a crise não é brasileira. A crise é um fenômeno mundial. Ela começou em 2009 ou 2008, lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a crise foi muito forte. 5 grandes empresas quebraram mesmo. E quando uma empresa quebra é uma tragédia. Vou explicar por quê. Um banco, por exemplo, quando ele quebra, ele deixa de existir, e ele tinha de captar dinheiro de todo mundo, de empresa e de particulares, e ele não tem com que pague. A lei vai garantir a esse banco ou a essa empresa um período para ela pagar. Pode ser 30 anos, 100 anos. Então, todas as empresas que se relacionavam com aquele banco que quebrou, com aquela outra empresa que quebrou, e eles vão também ter um prejuízo enorme, porque eles deixaram de receber dinheiro que estava naquele banco ou naquela empresa através de ativos, em virtude daquela empresa ter quebrado. E aí a crise vai se espalhando. É aquilo que o pessoal chama efeito dominó. Tem um monte de pedrinha colado uma na outra, se um arriar, o resto arria. Então, você entendeu isso? Então, veja bem, como todos os países do mundo estão em crise, porque a crise é do sistema capitalista, esses países que faziam compra ao Brasil, ou então que vendia para o Brasil e comprava, porque assim, um determinado país precisa de roupa, compra aqui no Brasil, tem uma indústria de confecção muito forte, então eles compram aqui. E desse país, vamos dizer que ele é um país que tem uma pesca muito forte, aí o Brasil compra peixe lá, é assim. Isso é a globalização, é a relação dos países uns com os outros. Quando a crise baixa sobre os ombros de todo mundo, esses países lá de fora, e principalmente da região dominante, que é a Europa, a Ásia e Estados Unidos e Canadá, que também estão em crise, as empresas desses países deixam de comprar mercadorias nos demais países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, África do Sul, Hong Kong e assim por diante. Se esses países não compram no Brasil, o que é que acontece com a empresa brasileira? Ela obrigatoriamente tem que reduzir a sua produção. E quando ela reduz, quem primeiro leva a pressão sobre si é o trabalhador que vai demitido. Esse trabalhador que foi demitido, ele ficou também sem dinheiro. Todo mês ele recebia um dinheirinho, muito ou pouco. Quando ele recebia o dinheiro, ele ia comprar no mercado carne, feijão, arroz, frango, uma camiseta, um sapato. Mas se ele está desempregado, ele não compra. Se ele não compra, ele não paga imposto. Se ele não paga imposto, o Brasil arrecada menos. Isso é a crise do capitalista. Infelizmente, essa crise veio bater no Brasil com muita força no governo da presidenta Dilma. Podia ter sido antes. Por que não foi? Porque o Lula foi muito inteligente. Assim que o Lula assume a presidência do Brasil, ele faz uma pressão muito grande
para que os empresários brasileiros investissem muito na produção, em vez de fazerem investimentos no financeiro, né, no sistema financeiro, que é mundial também, é um fenômeno mundial do capitalismo. O Lula liberou crédito para pequenos negócios, para pequenos empreendedores. Então isso gerou um número de pessoas muito grande envolvidas nesses negócios. Essas pessoas passaram a ter dinheiro, passaram a comprar. De modo que o Brasil melhorou demais, significativamente, porque a construção civil com o programa Minha Casa Minha Vida se acelerou demais. A compra de carro também foi muito forte, porque as pessoas com mais dinheiro compravam carro, de eletrodoméstico, de alimento, de modo que o Brasil andou muito para frente. Quando a crise bate aqui, e ela não bateu antes, exatamente por isso, porque ela tinha um mercado interno muito forte. Quando ela começa a chegar, e tem outro fator, Rafael, em minha opinião, que foi a onda de boato. Esse senador da República, Aécio Neves, que em minha opinião é um grande canalha, é um inimigo da pátria, ele perde a eleição, apesar do dinheiro que a CIA mandou para a eleição brasileira, para a direita brasileira, ele perdeu a eleição, quase ganha, mas perdeu. Aí ele disse, ela não vai governar, e se juntaram lá a burguesia brasileira com o Aécio Neves para espalhar boatos. O Brasil está quebrado, o Brasil está com rombo não sei de quê, a Dilma é incompetente, a inflação está alta, e eles mesmos aumentavam o preço das mercadorias, porque não é livre mercado, né? O capitalismo é livre mercado. Eu comprei esse celular aqui do Rafael, por exemplo, ele me vendeu por 100, mas se eu quiser vender esse celular para a doutora Marti por 110, eu ganhei 10. Se eu vender por 150, eu ganhei 50. É livre iniciativa do mercado. Então, eles mesmos aumentaram o preço dos seus produtos. Aí a Globo se encarregava de dizer, a inflação aumentou de forma significativa. E foram criando a onda, e os empresários de outros países, os investidores de outros países começaram a raciocinar. Esse país está com uma crise política, porque tem uma banda falando da outra banda, e esse país está aqui, os jornais estão dizendo, está quebrado. Não tem com que pague os seus compromissos, vamos tirar nosso dinheiro de lá. Então, além da crise mundial do sistema capitalista, teve essa crise dos canalhas, espalhando boato, que afastou os investimentos do Brasil. De modo que a nossa crise, ela não foi uma crise forte, mas também foi uma crise que não foi leve. E ainda continua, eles estão há mais de um ano e não consertaram nada, pioraram tudo. O Rafael já falou das reformas que só fez piorar tudo. Então, é essa uma reflexão que a gente faz para você raciocinar. Não confundir aparência com essência. Bom, gente, nós estamos aqui com a Mídia Livre, né? Eu sou o Rafael Tomiyama e esse é o Antônio Biapino. Nós estamos aqui participando dessa transmissão ao vivo. Queria muito contar com o seu apoio, com a sua ajuda para compartilhar, para divulgar, né? Se você acha que é interessante o conteúdo que nós estamos tratando aqui, né? Traga a sua opinião, coloque aí o seu ponto de vista, faça parte desse momento democrático, né? de luta no nosso país, né? E principalmente se inscreva no canal, no Mídia Livre, no YouTube, ver as publicações e compartilhar aí com seus amigos, com sua lista de contatos, né? E também divulgar aqui o nosso trabalho, né? A nossa discussão sobre esse momento político que nós estamos passando. Então, o Ibiapina aí acabou de dar um quadro aí sobre o momento que chegamos até aqui. Nós inicialmente falamos sobre um cenário internacional e agora um pouco do momento que aí levou ao acontecimento do impeachment, que na verdade é um golpe, né, na medida em que você tem uma quebra da ordem democrática. Ela é produzida certamente através de algum nível de conspiração, mas também por um conjunto de fatores de ordem econômica, que é o que a gente está abordando aqui.
Do ponto de vista geral, né, da lógica do funcionamento da economia capitalista, né, o lucro dos patrões advém da exploração da classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora tudo produz, mas, na verdade, essa produção e essa riqueza, em grande medida, ela é apropriada pela classe patronal. Isso é o que sempre, vamos assim, funcionou pelo menos até aí o século XX, né? Porque atualmente há uma necessidade de atualizar esses entendimentos na medida em que o capitalismo ele também tem um novo salto nas forças produtivas, na tecnologia da produção, na reestruturação produtiva, né, que leva ao desemprego estrutural, ou seja, ao fato de que cada vez mais as máquinas vão assumindo funções, né, que fazem com que a exploração da mais-valia, a exploração da classe trabalhadora, ela se dê de uma forma muito mais sofisticada. E isso reduz a mão de obra, né, do trabalhador, empurra essa mão de obra para o setor de serviços, principalmente, né, mas a obra fabril, a mão de obra fabril, né, o operariado, ele vai sofrendo as consequências dessa reestruturação produtiva do capital, dessas mudanças de layout, dessas mudanças de processo, né, da forma de automação do processo produtivo, né, tudo isso vai gerando aí um novo cenário de agudização ainda da superprodução, porque você tem cada vez mais uma produção que é cada vez mais veloz e automatizada, né, que prescinde cada vez mais do trabalho humano, e você aí tem um conjunto, uma massa populacional, né, que em crescimento, que não consegue ocupação, não consegue nem mesmo vender a sua força de trabalho no mercado, né? Então essa lógica faz com que você tenha uma exploração ainda maior da classe trabalhadora e uma dificuldade ainda maior para o consumo. Quer dizer, e se o capitalista, ele na esfera da circulação, ele não consegue fazer com que a mercadoria seja consumida, seja comprada, né? Então você tem uma produção crescente que não é absorvida por ninguém. Então você tem aí uma precarização geral das condições de vida do povo trabalhador, né? E ao mesmo tempo uma concentração de renda cada vez mais brutal na mão de uma minoria cada vez mais minoritária. Bom, isso é do ponto de vista da lógica, da estrutura do mercado capitalista. E aí, cabe aos governos adotarem medidas anticíclicas. De certa forma, o governo Lula passou incólume pela crise mundial, né? Que eles até na época brincavam que não era uma onda, era uma marolinha, né? O Lula dizia e tal. Né? Por quê? Porque o Brasil ele se resguardou, mantendo exatamente uma estrutura estatal que permitiu que houvesse aí alguma condição de investimento do próprio Estado, né, com as reservas, né, do país, para poder combater essa crise internacional. Né? Então, essa crise ela trouxe, logicamente, consequências para o país. Não só por isso, né? Porque também vamos entender, de certa forma, e Biapino tem razão, quando ele coloca que houve uma crise decorrente de uma instabilidade produzida pela classe empresarial que se aliou aos golpistas, né, na política, que por sua vez estavam insatisfeitos com medidas que vinham sendo adotadas de combate à corrupção, por exemplo, né, que criavam dificuldades para realizar os seus negócios que sempre fizeram, né, e você tinha um cenário econômico de dificuldades no plano internacional, que nós já colocamos, o problema da queda dos commodities, o problema, né, na América Latina, o problema da economia mundial, o problema da crise estrutural do capitalismo, enfim, tudo isso junto, né, o governo Dilma, ao mesmo tempo, adotou medidas, inicialmente, né, com o Levi, depois com o Barbosa, né, medidas que não apontavam no sentido do desenvolvimento, né? Então você tinha a manutenção da taxa de juros, você tinha política cambial, você tinha uma série de medidas, inclusive mesmo apontando no sentido da reforma da Previdência, e isso tudo sem uma discussão com o conjunto da classe trabalhadora. Então você também tinha um isolamento, né? Quer dizer, essa crise era também política, né? E aí não é uma responsabilidade, vamos dizer assim, que a gente possa personalizar como uma questão da Dilma. Eu acho que houve vários sinais, né, de que havia dificuldades na gestão
dessa crise econômica como um todo, inclusive da parte do governo, né? E havia dificuldades, inclusive, também dos partidos, especialmente do partido, né? Era um governo de coalizão, mas o PT era o grande responsável por essa direção. Já vinha aí as lideranças sendo, né, já mais ou menos perseguidas, desde da chamada AP 470, o julgamento do mensalão, do chamado mensalão, né? E o partido, não só na formulação da política econômica, mas também no próprio trabalho político de base, né? na discussão da mobilização social, né, a renúncia a essa organização a partir das bases, né, o desmonte dos núcleos, enfim, um conjunto de ações no âmbito do partidário que deixaram o partido acéfalo e os movimentos, de certa forma, né, com as lideranças, né, todas muitas vezes envolvidas nas questões de governo, né? Então você teve um cenário aí de fragilidades, né? E penso que o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de golpe, né, um momento em que esse golpe se configurou, se realizou, né, e que a capacidade de resistência do povo organizado, né, dos movimentos, do próprio PT, dos partidos de esquerda, tem sido posta à prova, que o grande desafio hoje nosso é como a gente pode reconstruir esse trabalho a partir de uma educação política do nosso povo, né? Então, essa iniciativa, por exemplo, aqui da Mídia Livre, ela vai nesse sentido, né? Como é que a gente pode contribuir para essa reflexão, né? do conjunto dos militantes, do nosso povo, né? Das pessoas que acompanham aí as discussões que nós levamos adiante nas redes, né? Quer dizer, como é que a gente pode retomar um trabalho, né? A partir da construção política das bases sociais, do meio popular, né, do movimento sindical, do movimento estudantil, dos vários movimentos de luta contra as opressões, os movimentos reivindicatórios, os movimentos sociais de uma forma geral, como é que se dá a construção, de fato, de um projeto político que seja capaz de superar essa concepção, né, esse projeto político do que até onde fomos capazes de avançar. De certa forma, a sinalização de conciliação com a burguesia, né, a forma como se deu o modelo do chamado lulismo, né, também ajudou a construir essa situação atual. E hoje esse é o desafio para nós, né, Ibiapino? Quer dizer, como é que a gente vai construir um novo patamar das lutas, né, considerando inclusive que hoje não há mais como fazer conciliação com os golpistas. Mesmo que o PT e a esquerda quisessem conciliar com os golpistas, há muito pouca gente interessada do outro lado que seja significativo para construir, de fato, uma alternativa política que aponte um sentido para os trabalhadores, que façam reformas estruturais, que permitam a reforma agrária, que permita a democratização dos meios de comunicação, né, da mídia, que permita avançar na questão da distribuição patrimonial, a taxação das grandes fortunas, né, uma forma tributária mais justa, né, em que o povo não pague a conta, né, que os ricos tenham aí a sua parcela de contribuição, que hoje em grande parte são isentos, e assim por diante. Quer dizer, essas medidas de reformas políticas, sociais e econômicas, para poder termos avanços, é preciso que haja, de fato, um novo governo Lula. Um governo que, além de ser uma reedição do desenvolvimento econômico que nós tivemos, mas que seja também a compreensão de que é preciso avançar nas pautas que definem estruturalmente a sociedade brasileira. O Rafael abordou uma coisa muito importante, muito importante, que foi também uma parte daquilo que proporciona as crises, que é a reestruturação produtiva, a automação da economia. Eu vou abordar um pouquinho disso, mas antes eu quero pedir a vocês, a você, viu, minha amiga, e a você também, e o inimigo também, passa para o pessoal do inimigo o que nós estamos dizendo, que é para ter mais gente também com raiva da gente. Compartilhe.
Nós já agradecemos por isso que vocês têm feito. Se inscreve no canal, no YouTube. E agradecer a Casa Vermelha, do nosso amigo Guilherme Sampaio, que cede essa estrutura para poder possibilitar que a gente faça esse trabalho. Sobre a reestruturação, eu vou falar muito pouco, o Rafael já falou, o Rafael tem uma linguagem um tanto quanto acadêmica, na minha opinião. As pessoas entendem e as que não entendem eu vou aqui no popular traduzindo. Eu vou dizer o seguinte: o correio do cavalo ao celular. Vocês sabem onde começou essa história de correio? Em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, principalmente, o correio começou da seguinte forma, gente. Da seguinte forma. Vamos dizer que você vai daqui para Quixeramobim. O correio tem uma linha para Quixeramobim. Tem várias cidades daqui para Quixeramobim. Então, o que fez o Abraham Lincoln na época? Ele pegou um monte de cavaleiros, cada um com um cavalo. E tinha uma fila de cavalo daqui até Quixeramobim. Era mais ou menos assim: o cavalo saía de Fortaleza e corria até o Maranguape, com um saco de cartas. Aí ele ia entregando, correndo e entregando. Quando ele chegava em Maranguape, aí ele parava com o cavalo dele e já tinha outro cavaleiro. Aí o cavaleiro pegava o saco e saía distribuindo. E assim, de forma intercalada, chegava a Quixeramobim. Hoje, ao celular, o WhatsApp, eu posso tirar uma foto agora, nesse instante, e já mando para 1 milhão de pessoas através do WhatsApp, com um cliquezinho. Vai imagem, vai o conteúdo, vai tudo. Então, por exemplo, quando começou o correio dos Estados Unidos, daqui para Quixeramobim são 200 quilômetros, precisava de uma quantidade enorme de cavalos e de uma quantidade enorme de homens para correr nos cavalos. Hoje não. Eu posso mandar qualquer notícia para você aí, meu amigo internauta, com um cliquezinho aqui através do WhatsApp, do Facebook, de qualquer outra modalidade dessas redes sociais. Então, a tecnologia acelerando tudo. Hoje nós temos máquinas que poderão plantar e poderão colher sem, inclusive, um motorista. Basta um computador na base e a máquina lá dentro da lavoura. Hoje nós temos fábricas produzindo carros e produzindo papel, livros e carros e tantas outros bens através de robô. Mudou o paradigma. Hoje não se precisa mais da mão de obra. Ora, se não se precisa mais da mão de obra, acontece 2 fenômenos, o Rafael explicou. 2 fenômenos. Primeiro, você pode produzir muito com pouca gente. E o resto vai ficar onde? Desempregado. E essa grande quantidade de produção que esta empresa conseguiu obter através das máquinas vai gerar lucro para ele e para o patrão, e não para a turma que ficou desempregada. Dá para entender isso? Então, nós estamos passando por um imenso problema que vai mexer com a vida das pessoas grandemente. É preciso estudar bastante para compreender, e aí o movimento sindical, que está agora, meu caro Rafael Tomiyama, numa batalha imensa com os partidos e com os outros movimentos sociais para combater o golpe. Eu acho que a gente já falou o suficiente em relação a como funciona o sistema capitalista. A gente poderia falar um pouco agora sobre a questão do golpe. Teve 2 reformas, teve uma reforma muito grande, que é a reforma trabalhista, e
talvez nesse mês eles aprovem a reforma da Previdência Social. E os movimentos sociais estão fazendo muito trabalho no sentido de esclarecer as pessoas e formar uma resistência, no sentido de combater. Então, acho que a gente poderia entrar nesse tema, e eu já pergunto aí a você, aliás, já passo a palavra para que você possa falar um pouco. Tem uma agenda, tem os propósitos, as linhas gerais, a CUT, a CTB, outras centrais sindicais estão se reunindo, fazendo plenárias, discutindo o que fazer e como fazer. E eu acho que o povo precisa se engajar nessa luta, porque eu digo com toda convicção e com pureza d'alma, eu não gosto de gente demagogo. Eu sou muito sincero na questão do trato da palavra, de falar as coisas como elas são. Eu não gosto de demagogia, não, eu não gosto. Eu estou falando com pureza d'alma. A classe trabalhadora, o proletariado, aquele que precisa do seu trabalho para poder sobreviver, se o seu trabalho não sobrevive, vai passar por dias muito difíceis daqui por diante, por tudo que eu tenho lido sobre como está se reestruturando o capitalismo em nível mundial. Daí a importância de combater. Se nós formos fortemente combater o golpe e todos os avanços do sistema capitalista, ainda assim nós não combateremos de forma condigna com aquilo que a gente quer. Mas a gente evita que eles também realizem a retirada de direitos da forma que eles querem. É isso aí, Biapino. Estou aqui com o nosso comandante, Biapino, quadro histórico da construção das lutas sociais, dirigente sindical, operário, né, têxtil, também gráfico, né, indústria gráfica, trabalhador da indústria gráfica, uma pessoa do meio do povo que teve aí assim, o esforço pessoal, né, e também coletivo de procurar essa formação, de procurar, né, se informar, de ler, de ter leitura, de ter condição de exatamente traduzir para o povo, né, aquilo que às vezes é meio complicado de entender, porque às vezes é difícil mesmo lidar com tanta informação, né, e a gente precisa realmente fazer esse esforço para educar o povo, né, para a educação popular. E nessa história, muito do que a gente fez, muito do que foi a produção do pensamento de esquerda em nível internacional, né, ou pelo menos a grande obra que foi escrita pelos pensadores alemães, né, no caso o Karl Marx e o Friedrich Engels, né, que eles escreveram nada mais foi do que uma análise do funcionamento do sistema capitalista, né, de um profundo entendimento do processo histórico e concreto em que se deu essa conformação do capital. E nós fazemos esse esforço ainda hoje, né? Quer dizer, vamos entender o que se passa para ver como é que a gente pode agir, né? E nessa ação, me parece que está claro para nós, né, que é a questão que o Ibiapino coloca na pauta, que não adianta a gente supor que vai haver uma grande mobilização popular com base na indignação que as pessoas estão tendo e no desnudamento que está havendo, né, acerca dos privilégios que tem no sistema judiciário, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que fazem um discurso de combate à corrupção, né, condenando o inocente, condenando alguém que não tem absolutamente provas, e pelo contrário, há provas de que não tem fundamento as acusações que pesam contra Lula, né? Ao mesmo tempo, o judiciário está aí envolto em inúmeras denúncias, né, de recebimentos absurdos num país extremamente pobre, com gente cada vez mais pobre, com gente com miseráveis que vivem nas ruas, né? Tá aí os membros do judiciário, do Ministério Público, né, os juízes que recebem aí altos valores, altas somas de seus salários, complementados pelos chamados penduricalhos, né, pelos auxílios disso, auxílio daquilo, auxílio moradia, auxílio para isso e para aquilo. E, quer dizer,
nesse país do cada um por si, né, e salve-se todos, nós estamos aqui justamente apresentando uma proposta diferente, uma proposta de solidariedade, de construção de alternativas políticas, especialmente através dos comitês populares que servem aí para a gente organizar o povo, para discutir a questão da democracia no nosso país e o próprio direito de Lula ser candidato. Mas também não dá para a gente achar que essa mobilização ela vai se dar apenas com a pauta da discussão sobre o sistema político, sobre a questão da democracia no nosso país. É preciso que a gente tenha um casamento, uma unidade das pautas de luta que são no terreno econômico, que são a discussão de que nova economia, de que novo projeto para o país nós temos que lidar, né? A luta contra a reforma da Previdência, que no dia 19 aí tem a previsão da sua votação no Congresso Nacional e que existe já em preparação uma grande mobilização das centrais sindicais e dos movimentos sociais organizados em relação para barrar essas medidas que são, mais uma vez, medidas para tirarem mais direitos ainda do povo, né? E nós já estamos aqui nos encaminhando para o nosso final do nosso programa, né? E como sempre a gente faz, a gente vai aqui deixar essa mensagem de esperança para o nosso povo e de alegria por encontrar vocês todos aqui, né? Como a gente já falou, a gente quer que vocês participem do nosso programa, apresentem suas opiniões e compartilhem. E eu, particularmente hoje, né, como aqui foi pedido, eu trouxe aqui uma sugestão de leitura, né, para os nossos internautas, que é a revista Esquerda Petista, né? Então aqui você encontra entrevistas, matérias mais profundas, né? Essa aqui é a última edição, já tem uma nova sendo preparada, essa aqui foi do ano passado ainda, né? E você encontra, se você quiser adquirir esse material impresso de alta qualidade, papel couché, mas são mais de 100 páginas, né? Aqui no caso a gente tem a entrevista aqui do Wagner Santana, que é o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, e também do Laerte Coutinho, ou a Laerte Coutinho, né, que é a cartunista, e um material muito bom, além das entrevistas, né, outros textos aqui na revista Esquerda Petista. Você pode adquirir o seu exemplar, ou mesmo ler na internet, né, para quem gosta de ler o próprio material na internet ou adquirir o seu exemplar, você pode fazer isso através do site Página 13. Isso aqui é da editora Página 13, né? Então você vai em www.pagina13.org.br e você pode entrar lá e comprar, também adquirir e receber pelo correio a sua revista Esquerda Petista, tá bem? Então essa é a dica de leitura de hoje, né? E eu queria exatamente aqui para a gente fazer esse fechamento, a conclusão da nossa transmissão hoje aqui, convidar o nosso companheiro Ibiapino para a gente concluir. Muito bem. Entretanto, faça aí uma mensagem para o espanhol. Oi? Então, nosotros estamos acá en Brasil transmitiendo directamente para todo el mundo y también para América Central y nuestros compañeros en América Central, especialmente en Cuba, que estamos aquí como en esta gran red Solidaridad Internacional a Cuba en defensa de movimiento socialista internacional. Y gostaríamos ustedes también que pudieran compartir nuestro vídeo, por favor. Estamos pidiendo tu apoyo y también apoyando tus luchas. Entonces, comandante Ibiapino me ha hecho esta broma y voy a devolverle también pidiendo que haga su mensaje también en español. Yo veo que el muchacho no habla solamente japonês, habla muy bien espanhol. Eu queria aqui aproveitar, amigos e amigas, para concluir dando dica de leitura. Acho que um livro muito bom, vocês poderiam ler, é um livro de Rosa de Luxemburgo.
As Igrejas e o Socialismo. Este é um livro extraordinário. Outro livro, O Manifesto Comunista, de Marx e Engels. E se quiserem ler o meu livro, Comunista por Amor, também pode. Eu escrevi um artigo essa semana, não sei se o Rafael terá visto, e o nome do artigo é O Diálogo do Diálogo com o Monólogo. Sua Majestade o Supremo Tribunal Federal. Então vocês podem encontrar no Facebook, e o meu Facebook é Antônio Ibiapino. E eu estou escrevendo outro livro, eu acho que eu termino esse mês, porque eu estou trabalhando dia e noite. E o nome do livro será Lucinha, é um romance. O tema é social. E um personagem cubano, porque eu sou presidente da Casa de Amizade Brasil-Cuba e eu defendo, através do movimento de solidariedade a Cuba, eu defendo a luta do povo cubano, assim como todas as casas de amizade do Brasil, em todos os estados, e fora do Brasil, até nos Estados Unidos, porque nós, através desse movimento de solidariedade, nós temos denunciado o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, a guerra midiática, um centro de tortura que existe lá em Cuba, que é no estado de Guantánamo, e tem uma base militar dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, internauta, os Estados Unidos trouxeram do Iraque, do Afeganistão, de outros países, até crianças estão lá presas, porque os Estados Unidos acham que essas crianças se envolveram com terrorismo. Essas crianças e esses adultos, e essas pessoas, e esses lutadores do povo desses países. E são torturados. A base de Guantánamo, que é o território dos Estados Unidos, em Cuba, tortura seres humanos. Viu? A tortura é um crime abominável. E eu vou falar de um personagem que é Raul Torres, que é um cantor negro, um cantor cubano, é negro, e vocês podem, através do YouTube, ver lá um vídeo que tem 5 minutos aproximadamente, que o nome é Cavalgando com Fidel. Muito bom, vocês vão ver a mobilização, o apoio do povo cubano à revolução, ao socialismo, a esse mundo novo que a gente chama de socialista, diferente do capitalismo, em que o capitalismo separa as pessoas em vários grupos. A turma da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, da classe E, que a classe E é aquela classe que não pode comprar nada. Se pudesse acabar, eles acabavam. Não. Vocês mesmos não dizem que todo mundo é irmão, porque é filho de Deus? Por que divide as pessoas em classes diferenciadas só porque um ganha mais e outro menos? Nós precisamos não do egoísmo. Nós precisamos não da exploração do homem pelo homem para poder obter lucro e ficar cada vez mais rico, mais poderoso. Nós precisamos de um mundo que todos tenham direito ao bem-estar e à vida e respeito uns para com os outros. É esse mundo que a gente pensa em construir e que a gente acha que é melhor que o velho e desgraçado capitalismo. Muitas graças. Hasta la vitória. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.